Os jogadores do Internacional se reapresentaram nesta quinta-feira depois da vitória por 2-0 sobre a equipe do Nova Iguaçu. Novidades pensando no confronto do próximo domingo contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Gaúcho. Algumas ausências em função de jogadores que não tiveram as suas inscrições a tempo do Campeonato Gaúcho, mas a confirmação de Ener Valencia, que deverá ser titular, ao contrário do que acontecerá na segunda partida. O Inter terá desfalques no segundo jogo da semifinal, em especial do atacante equatoriano, que estará disputando a data FIFA pela seleção do Equador. Novidade no treinamento de um novo reforço, que fez a sua primeira atividade com o restante do grupo. E notícias de fora de campo. O Inter fez uma visita ao presidente da República em Brasília e depois o indiciamento pela Polícia Civil do ator que interpretava o Saci e se envolveu em um episódio polêmico no último Clássico Grenal. Com o indiciamento, o funcionário foi demitido e o Inter se manifestou a respeito do tema. Falamos também sobre Sérgio Rocher, que teve um posicionamento da direção a respeito da possibilidade de retorno. Isso depois de uma entrevista no Uruguai que repercutiu bastante, onde o goleiro revelou todos os detalhes da sua recuperação. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 14 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre a volta colorada de Brasília. O Inter voltou hoje pela manhã de Brasília, onde ontem venceu a equipe do Nova Iguaçu pelo placar de 2-0 e fez uma pausa, uma visita ainda na capital federal. O presidente Alessandro Barcelos, junto de seus pares de direção, estiveram presentes o vice de futebol, Felipe Becker, o vice de relacionamento social, Cauê Vieira, e o assessor de imprensa do clube, o Thiago Rocha. Eles fizeram uma visita ao Palácio do Planalto junto ao presidente Lula. Na agenda, segundo a manifestação do Internacional, é uma conversa sobre os rumos do futebol brasileiro e a ideia de convergir forças para que o futebol tenha um maior impacto social e seja mais efetivo no Brasil. E uma aproximação, óbvio, do Internacional junto ao governo federal, o que institucionalmente é importante. O Inter já fez isso em outros momentos, quando o presidente era Jair Bolsonaro, quando a presidente era Dilma Rousseff. É algo habitual quando é possível esses encontros entre presidentes de clubes e presidente da República, e obviamente isso repercutiu também. Quem não gosta do Lula criticou, quem gosta do Lula elogiou, mas foi uma agenda institucional que o Inter cumpriu na manhã desta quinta-feira lá em Brasília, tá? Depois, voltaram para Porto Alegre e já teve treino no início da tarde dessa quinta-feira no CT Parque Gigante. E algumas informações importantes em relação ao treino, tá? Sérgio Rocher não participou completamente da atividade e o Inter lançou uma nota em relação a este jogador. Afirmou que o goleiro Sérgio Rocher foi reavaliado hoje e segue evoluindo bem clinicamente. Seguirá progredindo na complexidade dos treinos até estar completamente apto a participar de partidas oficiais. O que essa nota diz? Que o Rocher ainda não está pronto. E essa era uma possibilidade para as próximas semanas, tá? Inclusive eu gravei um vídeo na tarde dessa quinta-feira trazendo uma entrevista que o Sérgio Rocher concedeu para o pessoal da Carved Esportiva, uma rádio do Uruguai. E nessa entrevista o Rocher deu detalhes preciosos a respeito do seu processo de recuperação no Internacional, do seu processo de cura dessa lesão, quais movimentos ele está fazendo. Ele só está fazendo quedas para frente, não faz quedas laterais só no vestiário, mediante algumas precauções, e tudo isso o Rocher revelou, tá nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber o quanto anda o passo a passo da recuperação do goleiro Sérgio Rocher, que revelou absolutamente tudo nessa entrevista para os colegas jornalistas uruguaios, tá? Além disso, no treinamento, outras novidades, tá? Alexandro Bernabei, lateral esquerdo, contratado junto ao Celtic da Escócia, argentino, treinou já normalmente no CT Parque Gigante. O Thiago Maia também trabalhou normalmente. São jogadores que ainda não estrearam no elenco do Internacional. A estreia deles deve acontecer no Campeonato Brasileiro somente, porque não estão inscritos no Campeonato Gaúcho, mas já participam normalmente das atividades. O Bernabei vinha treinando, vinha jogando lá na Escócia. O Thiago Maia ainda, o Inter deu mais um tempinho para ele poder readquirir um ritmo de treinamento com bola e tudo mais. A expectativa é que eles estejam
estejam plenamente à disposição na estreia do Campeonato Brasileiro, tá? Enquanto isso, o Inter se prepara para enfrentar o Juventude no próximo domingo. Não teve nenhum esboço de time no treinamento dessa quinta-feira, tá? Porque os titulares ficaram na academia, com exceção do Wanderson, que jogou só 45 minutos e pôde ir pro gramado. Mas algumas mudanças vão acontecer. O Fernando sai do time para a entrada do Bruno Henrique, por exemplo. O Fernando não pode jogar o Campeonato Gaúcho por não estar inscrito. E existe a possibilidade de uma mudança no meio-campo. O Maurício, por exemplo, sair para a entrada do Lucas Alário. É uma possibilidade de mudança que o Internacional tem, porque o próprio Kudê citou no último jogo que o Maurício é um jogador que também está com bastante minutagem, e ele tem essa opção de colocar 2 atacantes, Valência e Alário, do meio para frente. É uma possibilidade para esse domingo no Alfredo Jaconi. Os treinos de sexta e sábado vão definir o time titular do Internacional. Se o Valência vai jogar o jogo de domingo, o Valência não joga a partida da outra semifinal, o jogo da volta da semifinal contra o Juventude, tá? Porque ele foi convocado pela seleção do Equador e a Federação Gaúcha de Futebol divulgou nesta quinta-feira os horários das partidas de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Inter joga na segunda-feira, às 9h30 da noite. Que horáriozinho legal, hein, Federação? Dito isso, um dia depois somente da partida do Equador na data FIFA. Não vai dar para o Ener Valencia jogar essa partida da volta, tá? A Federação tentou tirar da data FIFA os jogos, mas ainda assim impossibilita que o Inter possa utilizar o Ener Valencia. Dos males, o menor. Só o Ener Valencia é o desfalque para esse jogo. O Borré foi convocado para a seleção colombiana também, mas ele já não poderia jogar o Campeonato Gaúcho. E o Arangues não foi convocado para a seleção chilena, nem o Rocher para o Uruguai, até porque o Rocher está machucado. O único desfalque desse jogo importantíssimo no Beira-Rio é o Ener Valencia, que vem a ser um desfalque importante para o Internacional nessa partida. Para fechar, gente, eu trago uma última informação ainda de mercado, que é a rescisão do Peglow. Lembra do João Peglow? Surgiu muito bem, campeão mundial sub-17, participou daquele elenco que foi quase campeão brasileiro 2020. O Peglow rescindiu o seu contrato. Ele teve emprestado para vários clubes ao longo dos últimos anos, não rendeu em nenhum de maneira mais significativa, e o Inter hoje efetuou a rescisão contratual desse jogador. Ele não deu certo, foi emprestado para o Porto, para o Atlético Goianiense, não conseguiu render em nenhum. O Inter não conseguiu arrecadar nenhum dinheiro com ele, tinha ele como um cara que estava pesando no elenco, e rescindiu, e agora ele vai buscar novos rumos, alguma equipe de menor expressão, com certeza. O Peglow, que surgiu muito bem e acabou não confirmando as expectativas que tinha em cima dele. E uma última, saiu a conclusão do inquérito da Polícia Civil a respeito daquele episódio do funcionário que interpreta o Saci na beira do gramado e que supostamente teria abusado de uma repórter na beira do gramado. Ele teria abraçado e beijado a repórter na beira do gramado. E saiu um indiciamento por parte da Polícia Civil, tá? A Polícia Civil indiciou o funcionário do Internacional e que está sendo investigado agora, deve ser denunciado, responder a este inquérito, e a Polícia Civil inclusive divulgou as imagens desse suposto assédio, né, que aconteceu por parte deste funcionário. E o Inter imediatamente, e aí aqui é o que cabe informar, o Inter imediatamente já lançou uma nota a respeito disso, tá? Informando que o funcionário foi demitido e que o clube segue à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários, reforçou sua solidariedade com as mulheres envolvidas nesse episódio e que o Inter tem um comprometimento social, institucional, com diversas campanhas e ações realizadas, ressaltando o repúdio a qualquer tipo de importunação, discriminação e preconceito, e o compromisso que o Beira-Rio seja um lugar seguro e acolhedor para todas as pessoas. Tá demitido o Saci, do lado do Inter essa história agora tá resolvida e ele vai se entender com a Polícia Civil, com a Justiça, com as denúncias que vão acontecer a partir de agora. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa sexta-feira e já também deste fim de semana, tá? Porque a gente vai ter jogos em todo o Brasil, por exemplo, pelos campeonatos estaduais. Nesse sábado, Palmeiras e Ponte Preta, por exemplo, pelo Campeonato Paulista. Odd do Palmeiras 1.2, empate 6.3. A Ponte Preta tá pagando 15, quartas de final do Paulistão. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!